Olá, meu nome é Gisele Castor e no tutorial de hoje teremos esta carteira. Aqui no meu ateliê ela é chamada de carteira multiuso, porque meus clientes compram para usar como porta-absorvente, porta-carregador, porta-remédio ou até para carregar dinheiro mesmo. Se você quiser fazer ela comigo, o link para o molde está aqui na descrição do vídeo, mas se você não puder imprimir, você não vai deixar de fazer, porque lá tem todas as medidas para você replicar esse molde aí na sua casa. E aí, vamos costurar comigo? Para a peça de hoje, nós vamos precisar da medida de 12 por 23, uma vez no tecido, o meu aqui está dublado numa entretela bem fininha, uma vez no forro, no caso eu estou usando o bagum, mas você pode usar tecido também, e uma vez no acoplado, mas você pode usar a manta R1 ou R2, e aí você vai passar o seu tecido nessa manta e já vai cortar tudo isso no formato do molde. Também precisaremos de uma tela, ou plástico translúcido ou plástico cristal, a tela pode ser filó ou a tela vôlei, na medida de 13 cm por 10, um pedaço de tecido medindo 13 por 21, viés para acabamento, 12 cm de elástico, esse meu aqui é o de 11 mm, 15 cm de zíper, mais 70 cm de zíper, apenas um lado, etiqueta se você tiver, e 2 cursores. Vamos para o passo a passo? Vamos começar pelo bolso de tela com zíper. Eu cortei aqui 2 pedaços de 15 centímetros de viés. E aí eu vou dobrar esse viés ao meio, vincando. Vou fazer isso com os dois lados, com os 2 pedaços de viés. Vou pegar a tela e vou encaixar dentro desse viés aqui. Eu vou passar uma costura bem aqui na beirada. Coloquei aqui meu calcador de zíper e agora eu vou pegar o meu zíper e vou encaixar ele dentro do outro pedaço de viés e vou passar uma costura bem na beirada. E ficou assim a costura. Agora eu vou pegar a tela e vou alinhar essa parte de baixo do meu viés com essa lateral aqui do zíper. Eu vou colocar assim, vou sobrepor. Ó, ele vai ficar alinhado, eu não vou ver o zíper aqui. E aí vou passar uma costura bem aqui na beirada, próximo à cremalheira do zíper. E o bolso de tela fica assim, ele tá pronto, vou reservar ele e vou pegar o bolso de elástico. Voltei aqui com o meu calcador comum, vou pegar o pedaço de 13 por 21. E aí no ferro, eu vou vincar aqui o meu tecido meio centímetro, vou fazer uma bainha com meio centímetro e depois vou virar mais 1,5 centímetro e vou passar uma costura bem aqui na beirada. Ficou assim, formei uma canaleta por onde vai passar o meu elástico. E aí com a ajuda de um passa-fita ou um alfinete, um grampo, eu vou passar aqui o meu elástico dentro desse canalzinho aqui que nós fizemos. Chegando aqui no final, vou passar uma costura com retrocesso para segurar esse elástico. Tá preso aqui e agora eu vou terminar de passar o meu elástico. Aqui nessa ponta eu vou passar também uma costura, fazendo retrocesso para segurar esse elástico aqui. E aí é só pegar a pontinha aqui, ele vai franzir. E aí eu já vou aproveitar, pegar a parte de baixo, vou dobrar o meio e fazer um pique aqui. Esse pique vai ajudar na hora de posicionar esse bolso lá no forro. Agora eu vou pegar o meu forro, vou dobrar ele ao meio e vou fazer um pique aqui no meio e também desse outro lado. Agora eu abro, junto esses 2 piques que eu fiz aqui, ó. E aqui no comprimento eu vou fazer um pique em um dos lados. Agora nesse pique aqui no meio, eu vou fazer uma marcação do pique pra lá, 1,5 centímetro.
Vou marcar aqui com a caneta. Do outro lado, também 1,5 cm. Desse lado aqui. E também pra cá. 1,5 cm. Vai ficar assim a marcação. Agora eu vou pegar aquele meu bolso de tela e vou colocar ele alinhado com essas duas marcações no sentido contrário do pique que eu fiz lá em cima. Então, eu vou encostar ele aqui na marcação e vou passar uma costura aqui na beirada com retrocesso no início e no final para segurar esse bolso aqui no forro. E aí ficou assim. E agora eu vou passar o meu cursor. Com o bolso virado para mim, eu vou passar o cursor da direita para a esquerda. Se você preferir, você pode cortar um pedacinho da cremalheira do zíper, né, dos dentinhos, para facilitar a passagem do cursor. Vou parar o cursor aqui no meio, vou virar no avesso e passar uma costura toda a volta. Agora eu vou cortar esse excesso de zíper e de tela que ficou aqui. Pronto, tirei aqui o excesso que estava aqui em volta. Agora eu vou pegar o isqueiro e vou queimar aqui o zíper para ele não desfiar. Agora eu vou pegar aquele bolsinho que tá com elástico e vou alinhar o pique do bolsinho com esse pique que eu fiz aqui em cima. E aí vou prender com um alfinete. Aqui nessa marcação eu vou alinhar com a lateral. E já prendo aqui essa lateral aqui, ó, alinhando com a lateral do forro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Alinhar aqui com a marcação. E prendo com o alfinete. Aqui embaixo também. Percebe que ficou um excesso de tecido aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse excesso e vou trazendo, dobrando ele pra dentro. Vou trazer até o meio onde tá o alfinete. Assim, e eu jogo o excesso de tecido por cima. E aí eu vou prender aqui com o alfinete. Isso aqui vai formar uma prega. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Levo o excesso até o meio onde tá o alfinete e dobro para a lateral. Formei aqui uma prega macho, ó, que faz um volume. Agora eu vou virar no avesso, passar uma costura que é toda a volta para prender esse bolso, dando retrocesso no início e no final. Refilei aqui a toda a volta e tá pronto o forro com os bolsos. Agora eu vou pegar aqui o meu tecido e o meu estruturador, que no caso aqui é um acoplado, e vou usar uns prendedores aqui para segurar no lugar. E eu já vou pegar também o meu forro que tá com os bolsos, vou colocar do lado contrário e vou prender, fazendo um sanduíche aqui. Prendi aqui o meu forro, o meu estruturador e o meu tecido, bem certinho. E agora eu vou passar uma costura de segurança toda a volta, prendendo tudo isso aqui. Ó, prendi tudo aqui com uma costura de segurança. Esse bolso com zíper, ele vai ficar para a esquerda. Então, eu já vou posicionar a minha etiqueta bem aqui em cima, para não esquecer.
Agora eu vou pegar aquele zíper que é um lado só. Vou posicionar ele sobrando um pedacinho bem aqui no início do meu bolso de zíper. Vou colocar bem aqui e vou começar essa costura daqui pra lá. Se você quiser, pode prender com alfinete. E aí você vai dando uma leve tensionada no zíper para ele não ficar enrugado. Aqui na curva você vai devagarzinho, a cada 2 pontos você vira o zíper, alinhando com a curva. E aqui a costura eu vou finalizar bem no iniciozinho do bolso de elástico. Processo. Colocado o zíper, eu vou pegar a ponta desse zíper e vou virar pra dentro assim, formando um ângulo aqui. E vou colocar um alfinete para segurar esse zíper. Ó. Agora eu vou pegar o viés e vou passar esse viés a toda volta. Esse bolso aqui, com elástico, ele vai ficar virado para trás. Então eu vou começar a colocar meu viés por aqui, porque quando eu fechar minha peça, esse acabamento do viés, o finalzinho do viés vai ficar para trás. E aí eu vou pegar a ponta do viés, vou abrir e vou dobrar assim, formando esse ângulo de 45. E aí vou encostar aqui, ó, bem na beirada e vou passar uma costura toda a volta. Aqui na curva você já ajeita que o viés ele vai encaixar se você estiver usando o viés industrial. Se for o viés de tecido, se você quiser prender com alfinete, é bem melhor. Corto aqui o meu viés 2 centímetros após aqui o início. Eu vou colocar por cima, vou costurar aqui até o final, fazer um retrocesso. Coloquei aqui meu viés, começando pelo lado de dentro, e agora eu vou jogar esse viés todo lá pra fora. E vou virar aqui pro outro lado. O segredo do viés, para ele ficar bem colocado, é não sobrar nada para fora do viés aqui na primeira costura, e quando você jogar por cima a outra parte do viés, você dobra ele de uma forma que ele fique alinhado com a costura de baixo, e aí você vai passar a costura bem aqui na beirada e vai ficar a costura bem certinha, vai bater dentro e fora do mesmo jeito. Vou começar por aqui, onde tem a emenda. Esse iniciozinho eu dobro por cima e jogo ele pra dentro. Vou prender aqui com um alfinete para ele não sair do lugar. E vou passar uma costura a toda volta. Lembra de jogar sempre o zíper para baixo, para a costura não pegar em cima dos dentinhos do zíper. A gente sempre vai costurando bem devagar na curva, a cada 2 pontos a gente vai virando. E vai jogando sempre esse zíper lá para baixo, para não pegar a costura nele.
finalizei aqui, ó, a costura do meu viés, ele ficou bem certinho, bateu dentro também a costura. Agora eu vou soltar aqui esses alfinetes que estão segurando meu zíper. Vou pegar aqui, ó, esse zíper, vou cortar alinhando, vou deixar bem certinho aqui, para passar meu cursor. Se você preferir, você pode cortar um pedacinho desses dentinhos do zíper, que fica mais fácil de passar o cursor. Passei aqui meu cursor, vou ver se, ó. Pra você saber se a peça vai ficar bem alinhada, quando você passar o cursor, aqui vai ficar bem retinho. Mas aí a gente sempre faz o teste, fecha a peça e vê se essas laterais aqui, ó, se essas pontas arredondadas estão batendo uma com a outra. Se tiver torta, você tira o cursor e passa de novo até ele ficar alinhado. Então, o meu aqui tá bem alinhado, vou abrir para fazer o acabamento nesse zíper. Vou pegar aqui meu zíper, só um pedacinho dele, vou dobrar para trás. Dobrei. Agora eu vou pegar o isqueiro, vou queimar aqui a pontinha e vou apertar assim, que aí vai ficar coladinho aqui, ó. E aí eu pego um pedaço de viés, mais ou menos uns 5, 6 centímetros. Vou abrir essas duas pontas. E aí eu vou colocar assim, ó, no lado direito com o direito do meu zíper. Vou colocar aqui bem na beiradinha. Vou dobrar esse viés assim, ó, abraçando o meu zíper. E aí eu vou passar uma costura bem aqui na marcação da dobra que tem no viés. Ficou assim, agora eu vou virar tudo isso daqui. Vou dobrar o meu viés. Vou fazer uma, duas dobras. E vou passar uma costura bem aqui na beirada, segurando tudo isso. Então, ficou assim o acabamento do zíper, ó, bolsinho de tela. Agora eu vou fechar aqui. E aí a gente pode fazer assim, ó, faz uma dobrinha aqui, vinca bem, faz esse vinco também do outro lado, formando um volumezinho para carteira. E aí a carteira multiuso vai ficar assim. E essa foi a nossa peça de hoje, a carteira multiuso. Eu espero que ela seja um sucesso de vendas aí no seu ateliê, assim como ela é no meu. E se você gostou desse tutorial, deixe seu like, comenta, compartilha, porque isso ajuda a crescer o nosso canal. Então é isso, até a próxima!